resinas compostas, né? Qual material eu invisto? Qual material que eu compro? Né? Qual resina é melhor? É difícil de responder essa pergunta. Sempre os alunos me perguntam, professor, que resina que eu compro para o meu consultório? Né? Isso tudo é relativo. Daí eu falei para o meu aluno, tá, mas a forma que você me perguntou a gente tem que reformular. Porque não existe um melhor, né? Qual o melhor? Não sei. Você deveria ter perguntado, professor, qual resina você gosta? Porque é preferência, certo? Porque muitos vão preferir resina mais durinha, né? Na hora de esculpir ele pode ser mais consistente, né? A viscosidade, ou tem resinas mais molinhas, certo? Então vai ter resina que a gente vai observar que ela é mais durinha, né? Igual está aqui deste lado, uma mais, né, mole e flow. Então tem esses dois tipos, resina flow e resina consistente de resina, né, que vem no tubinho, certo? Aí eu classifiquei aqui as resinas conforme o tamanho da partícula, certo? É mais para ter um conceito, certo, de classificação, mas que a gente vai trabalhar dentro dessas resinas que tem no mercado. Umas já não existem aqui, que eu listei, é mais para entender, né, e ter conhecimento do material. Então, quando você tem a resina de micropartícula, perdão, ela vai ter uma partícula de carga em torno o tamanho, a dimensão, de 0,04 a 0,4, tá? E a quantidade de carga, mais ou menos de 50%. Né, a quantidade desses pedacinhos de carga, né? O exemplo aqui é a Renamel, Durafil, Adoro, que é uma indireta, né, da Ivoclar. Aqui um MEV de uma Durafil. Veja que a partícula é irregular, né, não é tão homogênea, ok? Numa microhíbrida, já tem partículas que variam de 0,4 a 1 milímetro. 1 micrômetro, perdão. 1 milímetro é gigantesco, né? 1 micrômetro. E eles conseguiram incluir na composição mais cargas, dando mais resistência. Por isso que é microhíbrida, né? A micropartícula a gente conseguia um brilho legal, então usava mais para dentes anteriores e não dava para usar em posterior, onde tem carga, né? Tem fraturas. E a microhíbrida já pode ser utilizado tanto em anterior, né, restauração de dente anterior e posterior. Aqui alguns exemplos, lógico que tem muito mais resinas microhíbridas, listei somente algumas para exemplificar, e as resinas de nanopartícula, né, que são partículas bem pequenas, gira em torno lá de tamanho médio de partícula de 2 a 20 nanômetros. Né? Na foto aqui é uma resina da 3M que chama Supreme, que não existe mais no mercado, agora é a Z350XT, e tem a quantidade de carga de 59%. Só que ele tem nanoclusters, né? São esses nanoaglomerados. Veja que dentro de uma bolinha maior são várias partículas pequenas, né? São como se fosse um cacho de uva, né? As partículas aglomeradas, ok? Qual que é a vantagem disso? Uma manutenção do brilho, né? Quando vai removendo e soltando essa partícula da superfície, em vez de ficar aquela depressão e aumentando a rugosidade da superfície, mantém a lisura da sua restauração, tem uma manutenção do brilho, ok? E aí, fora essa questão de partícula, do tamanho de partícula, a gente tem que conhecer a resina com relação à translucidez e opacidade. Então, quando eu pego uma seringa e eu vou analisar essa resina, eu falo assim, tá, mas essa resina é de esmalte ou é de dentina? Né? Essa resina é translúcida ou é opaca? Então, sempre vai ter uma identificação, ou não, né? Quando for esmalte. Aqui assim, ó. Quando é dentina vai estar logo ali embaixo com um D de dentina
O de opaco, B de body, né, de corpo. Quando não diz nada, como está aqui, ó, A é o matiz, 2 é a saturação, e a translucidez não diz, né? Opacidade. É A2, não tem nada. Quando não diz nada, é esmalte, translúcido, ok? Outros exemplos, FGM, então a seringa com um êmbolo escuro, né, preto, é dentina, veja lá que começa com o D na frente, depois o B, né, do matiz, e aí saturação 1. E o outros é a terminologia do fabricante, né? Na 3M, daí tem as seringas quando um azul bem mais escuro é dentina, um azul médio é body, tem uma média opacidade, um azul claro é esmalte e o êmbolo branco é efeitos, né? Efeito azul, efeito âmbar, né? Translucent, né? O T de translúcido. Transparente, é bem acinzentado, tem que tomar cuidado quando utiliza esse tipo de resina. Veja outras opções. Tem resinas mais simplificadas, kits, né, só de dentina e esmalte, certo? Então, quando eu vou fazer uma restauração, se eu selecionar um kit que é muito simplificado, eu não vou conseguir mimetizar alguns efeitos. Aí eu tenho que lançar mão de corantes, né? Igual aqui eu tenho resina para efeito, né, Trans Opal e Trans 30, que é bem mais translúcido, esmaltes, dentina